Olá, galera do segundo ano do ensino médio, beleza? Hoje nós vamos tratar aqui de um tema que você vai se apaixonar. Tem muita matemática, tá certo? Mas tem uma aplicação massa no nosso dia a dia, principalmente numa abordagem de Enem. Você vai ver no final que a gente vai tratar aqui de algumas questões, algumas delas também envolvendo Enem, e você vai tirar da tua cabeça esse mistério de que esse tema ele era deixado de lado no Enem, como foi por muito tempo. Observe, a matriz curricular do Enem, o que o Enem pede para a gente, às vezes, descarta alguns temas da escola. Por exemplo, algumas escolas são cobradas que os estudantes estudem no terceiro ano números complexos. O Enem não pede nada com números complexos. Até muito tempo não caía no Enem tabelas escritas na forma de matrizes, que é o tema da aula de hoje. Mas a partir de 2015, 2016, esse tema vem recorrente na prova do Enem. Por isso, é importante você estar antenado nessa aula, tanto para aprender, para a sua compreensão do seu currículo diário, como também você está antecipando conteúdos da tua prova lá de matemática da nossa avaliação do ensino médio, beleza? Nosso Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, vê só, o tema de hoje é estudo das matrizes. E no final da aula, eu vou fazer uma relação entre esse conteúdo e sistemas de equações do primeiro grau, beleza? Então, a gente vai, para isso aí, precisar seguir aqui uma certa sequência. Por exemplo, a gente vai entender, dominar a resolução matricial e identificar os diversos tipos de matrizes associados a conjuntos e informações vinculadas no dia a dia e efetuar operações entre essas matrizes, compreendendo o significado desses resultados. Então, dessa forma, a gente vai trazer essa expectativa de aprendizagem para a gente tentar compor a aula de hoje, tá certo? Expectativa de aprendizagem, está descrito para você, dá um print da tela aí e você vai ter todo o objetivo final da nossa aula, que é compreender o conceito de matrizes e algumas aplicações dela em nosso cotidiano e como a gente lê essas benditas figuras matemáticas chamadas matrizes. Você que é de segundo ano já pode ter se deparado lá no primeiro bimestre com algum contato com matrizes. Se tiver, melhor ainda. Se você não teve contato ainda com esse tema, não fica preocupado, tá? Que a gente vai aqui dar uma abordagem bem tranquila desse tema, a gente vai introduzir ele para você e o teu professor depois ele complementa, te ajudando a resolver questões e mais questões, porque a prática faz de você um aluno com excelência, tá certo? Então vem comigo aqui, ó. Eu vou trazer para você uma figura massa nessa aula de hoje. Todo mundo já viu em algum momento essas figurazinhas lá no computador. A década de 80 trouxe para a gente uma evolução dos jogos digitais. Antigamente, quem não é aqui no final da década de 80, né, do início de 90, a gente tinha ali joguinhos em 2D nos computadores. E esses joguinhos, você percebe que a definição, a curva de representação da figura, era uma coisa muito grosseira, era muito quadriculado esses procedimentos. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai entrar num jogo de verdade, um jogo, né, hardcore aí pro pessoal, como é o caso do jogo GTA, a gente percebe que aquelas quebras de pixels, olha a palavra, pixels, elas são menos acentuadas, elas são mais tranquilas, as curvas são mais perfeitas. Essa imagem que está aqui, ela retrata para a gente muito mais a realidade do que os joguinhos do início lá da década de 90, final dos anos 80, beleza? Observe que para a evolução das imagens, a evolução digital acontecer, precisou que um monte de matemáticos compreendesse uma linguagem e fizesse a modificação tanto nos sistemas de informação, softwares ou hardware de computadores, aliado também à forma de capturar essas imagens, a fazer a leitura do mundo através de sensores de câmeras fotográficas, de câmeras digitais. Por exemplo, aqui no estúdio, a gente tem aqui uma câmera Canon, uma DSLR, e temos aqui uma outra câmera, acorda para mim aqui, uma câmera que você percebe que a definição dela não é tão legal quanto a outra. Vê a diferença? Essa daqui é uma Logitech 920C. Essa daqui é uma Canon. Olha para mim. Percebeu a diferença na qualidade da imagem? Lógico, o material de cada uma delas e o objetivo final de cada uma delas é muito diferente. Essa daqui para
filmagens mais profissionais de fotografias de alta qualidade. O vidro dela, a lente dela é feita e o sensor com uma qualidade muito maior do que essa câmera que você está me vendo aqui agora, que é uma câmera, um webcam para transferência principalmente de imagens por videoconferência. Mas dessa forma eu queria mostrar para vocês que essas evoluções de imagem têm a ver, corta para a tela geral por favor, com essa figura que está aqui ó, no cantinho do quadro. Você percebe que essa figura traz para a gente ali uma quantidade de comprimento e uma quantidade de largura. Ela diz para a gente que a altura dessa imagem é de 480 pixels e a largura dela é de 640 pixels. Quando a gente multiplica esses dois valores, a gente vai encontrar um número, mas esse número é muito pequeno em relação a gente dar um padrão, a um nome para ele. Mas observe, quando eu quero pegar uma outra imagem, eu vou aumentar a quantidade do comprimento, eu aumentei para 720, e na altura aqui eu aumentei para 576. Observe que essa qualidade de imagem já traz para a gente algo chamado imagens em HD, que é imagens perto de 1 mega, tá certo? 1 megapixel. Aproximadamente, se tu multiplicar aqui 720 por 576 pixels, tu vai encontrar um número aí bem perto de 1 megapixel. Dessa forma, olha aqui, ó, eu tenho, essa daqui agora, 1280, 720. Corta para mim aqui essa câmera HD. Essa câmera aqui, isso. Essa câmera que você está me vendo falar agora, ela está transmitindo nesse tamanho aí, ó, de 720p. É uma chamada de imagem em HD, tá certo? A ponto que essa outra imagem, dá um pulo mais na frente, aqui ó, tela geral. Essa outra imagem maior agora foi para aproximadamente 2.1 megapixels. Ou seja, quando eu multiplico 1920 por 1080 pixels, eu vou encontrar um número perto de 2 megapixels. 2 mega. Esse mega, pessoal, é um prefixo, uma grandeza matemática que indica milhão, tá certo? Então eu tenho aqui 2.1 milhão de pixels nessa imagem. Quando eu multiplico o total de número de linha pelo total de coluna. E esses pixels são, na verdade, imagens que estão apresentando para a gente, ó, a grandeza de crescimento de qualidade de imagem ou captura de cenário de imagem ao longo do tempo. Olha só, essa imagem aqui de 36 megapixels e essa menor aqui de 8 megapixels representam a mesma figura. Só que se eu pegar essa de 8 megapixels e esticar essa figura aleatoriamente, ela vai trazer para mim uma deformação na imagem. Ela não vai trazer resolução com qualidade. Ou seja, a figura anterior, que traz para a gente 36 megapixels, essa figura maior, ela tem o mesmo cenário, só que dispostos em melhor resolução. Ou seja, neste comprimento aqui, eu tenho muito mais setores de pintura, de captura de imagem, do que nesse sensor que tem aqui 8 megapixels. Isso só foi possível graças à compreensão de como funciona um sensor de câmera. A tela dessa televisão, por exemplo, também. Quando você vai compreender essas figuras que são de tecnologia, eu tenho aqui ó, uma quantidade de pontos, aproximadamente 5.000 colunas, trazendo para a gente algo em torno de 16 milhões de setores, de localizações, de pontos, chamado de pixels, beleza? Então, dessa forma, a gente tem essa imagem maravilhosa aqui, ó, que é um sensorzinho, um pixel da tela de um computador. Cada quadradinho desse vai receber uma informação através de números 0 e 1, trazendo para a gente a representação de mundo, por exemplo. A gente pode representar o nosso mundo inteiro através da nossa informática, tá certo? E é a informática que faz com que a gente tenha um avanço muito grande na representação digital do nosso mundo. Existem softwares para a representação do universo, software como o Google Maps, que eu acho massa, que você pode caminhar e conhecer ali o mundo inteiro, tá certo? Então você pode, sem ir na China, você pode conhecer as muralhas da China pelo software, a partir de captura de imagem, representando essas imagens através de pixels, e traz para a gente, na parte digital, uma representação do nosso dia a dia. Mas essas contas de matemática associada a linhas e colunas, cada setor desse aqui está organizado em linha e coluna. Essa matemática aqui é uma matemática muito mais abordada lá no ensino superior para o pessoal que vai para a área de tecnologia da informação, tá certo?
Mas para a gente no dia a dia, a gente tem também essa relação matemática com linhas e colunas e de coisas que podem facilitar a nossa compreensão de dia, compreensão do nosso cotidiano. Por exemplo, como que tabelas com linhas e colunas aparecem em nosso cotidiano e como que a gente vai ter essa representação da realidade. Observe, eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, a imagem de uma impressora. Uma impressora que eu posso trazer aqui, por exemplo, problemas baseados em número de impressões que ela pode trazer para a gente. Ou quantidade de tinta que eu tenho que utilizar em cada página para impressão. Lembra que a impressão de uma página, a impressora faz linha por linha. E em cada linha ela vai colocando pixel em diferentes colunas, beleza? Essa situação a gente pode perceber que vai dar para a gente um certo custo financeiro. E esse custo financeiro é importante a gente compreender como ele está sendo apresentado, como ele é aplicado. Por exemplo, ó, eu trouxe uma situação para vocês aqui. Tá o tema errado, tá certo? Mas você não liga para isso. Tem assim, ó, uma empresa pretende adquirir uma nova impressora com o objetivo de suprir um dos seus departamentos que tem uma demanda grande por cópias. Para isso, efetuou-se uma pesquisa de mercado que resultou em 3 modelos de impressoras distintos, que se diferenciam apenas pelas seguintes características. Olha as características. Nessa primeira linha daqui, ó, na primeira linha eu tenho as características referentes a custo da máquina, tá certo? A impressora A, B e C dispostos em colunas, ou seja, quando tu olha para essa coluna aqui, ó, tu vê tudo sobre a impressora A. Quando você olha para essa linha aqui, você vê tudo sobre custo da máquina, o preço da máquina, beleza? Observe, a primeira célula que você tem aqui está na primeira linha, primeira coluna, indica 500, ou seja, o preço dessa impressora A é de R$500. Observe que a impressora B já tem um custo maior, R$1.100, enquanto que a impressora C já tem um custo maior ainda, de R$2.000. Observe que a organização de números, de resultados, de pesquisa, no caso dessa cotação de preço e características da impressora, traz para a gente um padrão que vai facilitar a nossa vida na hora de resolver algum problema, alguma situação. Se eu te perguntasse, o cartucho da impressora A, quanto custa? Você já tem a tabela aqui, ó, impressora A, coluna 1, custo de produção, linha 2, R$80. Então, tabelas trazem para a gente informações relevantes para a gente compreender situações do dia a dia e organizar essas situações para a gente poder tomar decisão, beleza? O Enem está cheio desse tipo de abordagem. Essa questão, por exemplo, é uma questão que caiu no Enem. Então eu trago para vocês aqui essa situação e a pergunta que eu vou fazer dela é a seguinte, ó. Olha a pergunta. Para facilitar a tomada de decisão, o departamento informou que sua demanda será de exatamente 50.000 cópias. Assim, deve-se adquirir que impressora? Observe, você vai olhar uma tabela e você vai compreender o que cada linha e coluna dela traz para a gente de informação. Em seguida, você vai fazer o julgamento qual impressora vai ser mais vantajosa comprar para se produzir 50.000 cópias. Beleza, galera? Então, essas informações trazem para a gente uma abordagem de aplicação de tabelas nas provas do Enem. E tabelas numeradas dessa forma, em linhas, organizadas em linhas e colunas, são chamadas em matemática de matrizes, beleza? Mesmo que ela não tenha uma representação como a gente está acostumado lá na matemática de entre parênteses, colchetes ou 2 barras paralelas, que é o que a gente vai ver a partir de agora, tá certo? Olha só, venha comigo conhecer um pouquinho desse mundo maravilhoso na matemática, da base que dá para a gente compreensão de interpretação, compreensão e interpretação para tabelas em forma de linhas e colunas. Olha só, a definição de matrizes, tela geral. Uma matriz do tipo M por N é uma tabela com M vezes N números organizados em M linhas, filas horizontais, e N colunas, filas verticais. Então, toda vez que eu tiver uma tabela organizada em linhas e colunas, eu vou chamar essa tabela de matriz, tá certo? Geralmente, escrevemos os elementos, esses números, né, da matriz, em parênteses, entre parênteses, ou entre colchetes, como está aí na figura. Em algumas situações, os elementos podem ser colocados entre par de retas paralelas, mas dificilmente a gente vai ter essa representação atualmente, tá?
mas nada descarta que ela possa vir apresentada assim. Observe, aí eu tenho o seguinte, uma matriz A, olha, do tipo M por N, está apresentadas aqui em M', e eu tenho ainda a representação de N colunas. Cadê? Olha, M linhas e N coluna. M, quantidade de linha, e N de coluna. Por exemplo, dá uma olhadinha para mim nessa primeira matriz, a primeira representação aqui que eu tenho. Matriz A. Cadê? A matriz A, ela é do tipo 2, ou seja, 2 indica linha, e 3 colunas. Ou seja, olha, primeira linha aqui, ó. Primeira linha, eu tenho esses números daqui. Opa! E a primeira coluna, eu tenho esses números daqui, ó. Então, eu tenho 2 linhas e 3 colunas, ó. Vê como fica fácil entender isso. Essa matriz B aqui, ó, ela tem 3 linhas, olha, 1, 2, 3 e 2 colunas. Olha só, primeira coluna, segunda coluna, beleza? A terceira matriz, ela tem 3 linhas e 3 linhas e 4 colunas. Tá errado aqui, ó. 3 linhas e 4 colunas, tá certo? Então, dessa forma, dá uma corrigida do teu material aí, 3 por 4, beleza? Então, eu tenho o seguinte, ó. Para representar uma matriz, a gente tem que considerar o tipo dela. Por exemplo, ó, considerando uma matriz A do tipo M por N, um elemento qualquer dessa matriz será representado pelo símbolo A e J. Por exemplo, o elemento na casa 1, linha 1, coluna 1, ele vai ter a representação A11, como está aqui no exemplo. Vê só. Representaremos uma matriz A do tipo M por N por A igual a A e J, tal que essa matriz seja do tipo M por N. Vamos entender isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, quando eu digo que essa matriz é A, é o nome que ela vai receber, o nome representado por uma letra maiúscula. Dessa forma, eu tenho aqui, ó, M por N como o tipo da matriz, ou seja, é uma matriz 2 por 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas, percebe? Ó, 2 linhas e 3 colunas. E se eu perceber esse elemento aqui, ó, ele é o meu elemento que está sendo representado aqui dentro dessa leitura, dessa simbologia. Por exemplo, o elemento A12, ele faz parte da primeira linha, olha só, primeira linha, e ele faz parte da segunda coluna que está aqui representada, beleza? Então, olha o que acontece quando eu quero representar uma matriz a partir da sua lei de formação, da sua lei geral, tá certo? Observe, eu quero representar uma matriz A do tipo 2 por 3. Essa matriz A, ela vai ser representada assim, vê? Essa matriz A, 2 por 3, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, eu posso pegar a minha lei de formação, escrever aqui embaixo, e o elemento na posição A11, que é esse elemento aqui, ó, elemento A11, ele está na primeira linha e primeira coluna. Logo, o I indica linha e o J indica coluna. E eu pego esses dois valores daqui. A1 mais 1 vai ser igual a 2. Então, eu tenho o elemento 2 na representação dessa posição A11, beleza? Isso por causa dessa lei de formação. Olha o que acontece na hora que eu quero encontrar o elemento A12. Vê, o elemento A12, eu tenho aqui, ó, elemento 1, 2, I vale 1, J vale 2, substituir aqui na minha equação, e eu tenho 1 mais 2, vai dar 3. Então, o elemento na posição A1, 2 é igual a 3, beleza? E aí, ó, eu vou continuar aqui, ó, elemento A13 vai ser assim, elemento 1 mais 3, dando o número 4. E aí a gente continua, ó, elemento A21, é só somar linha e coluna, no caso, por conta da regra de formação da matriz. Então, eu tenho 2 mais 1, 3, e assim vai. O elemento 22, 2 mais 2, 4. Elemento 23, 2 mais 3, 5. E eu montei a matriz a partir da sua regra de formação, tá certo? Então, dessa forma, a gente pode estar tratando da matriz a partir de uma tabela, como foi o exemplo inicial, e essa tabela já me traz uma interpretação de resultados, ou eu posso te dar uma fórmula, uma equação, para criar a matriz a partir de uma lei de formação, tá certo? Antecipo para você, essa abordagem que eu acabei de falar para vocês, dificilmente vai estar em exames como o Enem. É impossível? Não, mas é pouco provável. Porém, a gente vai compreender que dá para montar uma matriz a partir de sua lei de formação. Observe, eu tenho aqui algumas matrizes especiais, como por exemplo a matriz linha.
A matriz linha é aquela formada apenas por uma linha, como o próprio nome está dizendo. Por exemplo, a matriz que tem uma linha e 3 colunas. Vou colocar aqui em números, ó, o número 5, o número 4, o número 2. Por exemplo, é uma matriz que tem apenas uma linha e tem 3 colunas. Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Matriz apresentada em uma linha, chamada de matriz linha, não tem dificuldade em entender isso. Eu tenho uma matriz coluna, assim como a matriz linha, observe, eu posso ter uma matriz B aqui que eu vou chamar de coluna. Para isso, essa matriz ela tem uma quantidade de linha superior a 1. No caso, eu vou colocar aqui 3 por 1, para diferenciar da anterior. Essa matriz aqui ela vai ter 3 linhas, ó, 5, 2, 7, por exemplo. Mas ela tem apenas uma coluna. Quando acontecer isso, essa tabela vai se chamar de matriz coluna, beleza? Então, matriz linha, a matriz que tem apenas uma linha. A matriz coluna, ela tem apenas uma coluna. A matriz nula é aquela matriz onde todos os seus elementos são iguais a zero. Por exemplo, aqui uma matriz C qualquer, eu vou dizer que essa matriz é do tipo 2 por 2. Olha, ela tem 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. 4 números em 4 posições dela, todos iguais a zero, beleza? Matriz nula é aquela que possui todos os seus elementos iguais a zero. Matriz quadrada, a matriz quadrada, eu vou colocar aqui uma matriz A, 3 por 3. Ela tem número de linha igual ao número de coluna. Dessa forma, quando eu representar aqui, olha só, elemento 2, 3, 5, 4, 1, 2, 5, 3, 7. Essa matriz A, ela é uma matriz quadrada. E a gente pode também trazer para a gente uma outra maneira de representar. No lugar de colocar A3 por 3, eu posso dizer apenas que essa matriz é a matriz A de ordem 3. Ou seja, a matriz A de ordem 3 é toda matriz quadrada, onde tem 3 linhas e 3 colunas. Isso pode ser matriz de ordem 4, ordem 5, qualquer ordem que seja, tá certo? Se ela é quadrada, ela tem essa característica. Além disso, corta para o quadro. A matriz quadrada, ela tem um primeiro elemento aqui e um último elemento que definem um troço muito importante chamado de diagonal principal. É escrita por uma matriz quadrada A, 2, 3, menos 5 e 7. Se eu quero representar a matriz oposta da matriz A, basta a gente trocar os sinais de seus elementos. Por exemplo, menos 2, menos 3, mais 5 e menos 7, beleza? Então, todo número antes que era positivo passa a ser negativo e todo número negativo passa a ser positivo, beleza? Então, a matriz oposta é essa. A gente vai trocar o sinal de cada um dos seus elementos. É como se a gente estivesse escrevendo elementos simétricos, elementos que se anulam por si só, beleza? Matriz transposta. A matriz transposta, tem aí um texto massa, você pode printar para você, mas a matriz transposta é na prática o seguinte, ó. Se eu tenho uma matriz A do tipo 2 por 3, a matriz A transposta será representada por um Tzinho assim em cima do A. Ela vai ser uma matriz da ordem 3 por 2. Olha que legal. Ou seja, antes 2 era o número de linha, agora passou a ser o número de colunas, beleza? E aí eu vou montar a matriz aqui, ó. Se eu tenho uma matriz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que legal. A matriz transposta de A, olha, tudo que era linha, nesse caso aqui, ó, tudo que é linha, eu vou escrever como se fosse coluna. 1, 2, 3. E a outra linha aqui, ó, 4, 5, 6, eu coloco aqui, ó, 4, 5, 6. Então, tudo que é linha passa a ser coluna. E aí eu tenho a matriz transposta, beleza? A matriz de identidade é uma matriz quadrada, ela tem que ser quadrada e a diagonal principal dessa matriz tem que ter elementos iguais a 1. Os outros elementos todos da matriz têm que ser iguais a 0, beleza? Então essa é a característica para a gente ter uma matriz chamada de identidade. E você vai ver que lá na multiplicação de matrizes, a gente fazendo a multiplicação de uma matriz qualquer pela matriz de identidade, quando for possível, a gente consegue encontrar ali a mesma matriz que eu estou multiplicando. Por exemplo, a matriz A vezes a identidade vai ser igual à própria matriz A. É como se fosse o número 1
do nosso sistema de numeração na multiplicação normal que a gente tem em nosso dia a dia, beleza? Por exemplo, 5 vezes 1, 5. Uma matriz qualquer vezes a identidade vai dar sempre aquela matriz qualquer, beleza? Então, o que acontece? A gente vai agora entrar numa etapa para mostrar para vocês as principais operações com matrizes. Por exemplo, a primeira operação importante aqui para a gente é a compreensão da igualdade entre matrizes. E o texto diz o seguinte, ó, duas matrizes A e B de mesmo tipo são iguais se todos os seus elementos são iguais. Elementos correspondentes. Por exemplo, ó, primeira matriz tem que ser do mesmo tipo. 2 por 3, 2 por 3. Em seguida, cada elemento correspondente tem que ter o mesmo resultado. Por exemplo, o elemento A21 tem que ser igual ao elemento B21, porque eles são elementos da segunda linha, primeira coluna. Isso indica que são elementos correspondentes, beleza? Por exemplo, pode ter questão que você se encontre com ela apresentando uma equação com matrizes. Por exemplo, x mais y é igual a 7. Olha, o primeiro elemento aqui igual ao primeiro elemento lá. O número 2 vai ser igual a z. Olha, 4 é igual a z ao quadrado e x menos y igual a 1. Dessa forma, eu vou associar números que são correspondentes nas matrizes, observando que elas, primeiro, são duas matrizes quadradas de ordem 2. Por isso é importante é possível fazer a igualdade entre elas. Olha só, pessoal, eu já tenho aqui que o 2 é igual a z. Vou colocar aqui no cantinho, ó. 2 é igual a z. Já tenho uma variável em questão, já respondi. Olhei e já associei o 2 e z, porque eles estão em locais correspondentes. Agora eu tenho aqui, ó, x mais y é igual a 7. Olha que legal, vou colocar aqui. X mais y é igual a 7. Olha agora, x menos y igual a 1. Olha, x menos y igual a 1. Opa, eu tenho um sistema de equações que eu tenho que resolver para encontrar o valor de x e o valor de y. Dois números somados dá 7 e diminuído dá 1. Eu já posso dizer que x é 4 e y é 3. X é igual a 4 e y igual a 3. Mas você faz esse sistema de equação, resolve direitinho aí e consegue encontrar o resultado, beleza? Tranquilo, gente? Então, igualdade de matrizes acontece quando elas são do mesmo tipo e elementos correspondentes são iguais. Olha só, para a gente fazer a adição de matrizes é muito fácil. Para a adição de matrizes eu tenho que perceber primeiro que só posso somar duas matrizes que sejam do mesmo tipo. Por exemplo, aqui eu tenho a matriz A e a matriz B, por exemplo. Essa matriz, ó, 2 linhas e 3 colunas. Essa é uma matriz A do tipo 2 por 3. E aqui é uma matriz B do tipo 2 por 3. Eu posso somar. E a soma vai acontecer entre cada elemento correspondente. Ó. 1 mais 2 dá 3. Olha, 0, aqui, ó, 0 com 3 dá 3. E aqui eu tenho, ó, menos 2 com menos 2 dá menos 4, beleza? Olha aqui agora, ó, 3 com 3 somados dá 6. Menos 1 somado com 2 vai dar 1 positivo. E 4 somado com menos 1 vai dar 3. Então aqui eu tenho a matriz de resultado, a matriz soma, através da operação adição. Beleza, galera? Então só podemos adicionar duas matrizes quando elas são de mesmo tipo e associamos elementos correspondentes. A subtração acontece da mesma forma, só que tem uma regrinha matemática aqui bem interessante. Você vai somar com a oposta. Um conceito matemático para você que vai dar no mesmo na prática. Por exemplo, se eu tenho a matriz A menos a matriz B, eu tenho que fazer a soma da matriz A com a oposta da matriz B. Mas na prática a gente pode fazer a operação de subtração direta entre cada elemento correspondente. Por exemplo, ó, vê aqui, elemento 2 somado com elemento menos 1 vai ser igual ao elemento 1, beleza? Olha, elemento 0 somado com elemento menos 3 vai dar o próprio elemento menos 3. Elemento menos 2 somado com elemento 2 vai dar o elemento 0. Olha agora, 3 somado com menos 3 vai trazer para a gente o 0. Menos 1 somado com menos 2 traz para a gente menos 3. E o 4 somado com 1 vai trazer para a gente o elemento 5. Então, essa matriz é a matriz A menos B. Beleza? Então, fazer subtração de matrizes é o mesmo que somar com a matriz oposta. Beleza? No caso, a matriz A menos a matriz B
é a matriz A somada com a oposta da matriz B. É um conceito simples, se você, com paciência depois, tentar responder e praticar vários exercícios. Gente, eu posso estar trazendo para vocês a ideia da multiplicação de um número real por uma matriz. Um número real aplicado a uma matriz ou multiplicado por uma matriz é dado a partir da propriedade como se fosse distributiva. Por exemplo, eu tenho aqui uma matriz A qualquer e eu tenho que multiplicá-la pelo elemento 3, pelo número real 3. Esse 3 ele vai estar multiplicando cada um dos elementos. No caso, 3 vezes 2 eu tenho 6. Olha, 3 vezes 0 eu tenho 0. 3 vezes menos 2 eu tenho menos 6. E multiplicar um número por uma matriz é só você distribuir esse número multiplicado sucessivamente por cada elemento dela. 3 vezes 3 eu tenho 9, vou colocar aqui do lado porque está configurando aqui errado no PowerPoint. Eu faço assim, a minha matriz de resultado fica 6, 0, menos 6. Olha, 3 vezes 3, 9. Olha só, 3 vezes menos 1 dá menos 3. E 3 vezes 4 é igual a 12, beleza? Então, essa é a minha matriz de resultado da multiplicação da nossa matriz pelo número real 3, beleza? Agora, chegou na parte que é um pouco mais complicada. Por isso que eu vou com muita atenção agora, com muita tranquilidade. Gente, até agora em nossa aula a gente teve ali as propriedades, as nomenclaturas apresentadas da matriz, que faz parte do conceito inicial. Quando chega na multiplicação de matrizes, é onde o estudante geralmente tem mais dificuldade de fazer a conta. Porém, é fácil você perceber a partir da leitura desse texto que está aqui na tela. Corta para a tela, por favor, Vitor. Eu tenho assim, dada duas matrizes A e B, chama-se produto de A e B, e indica-se por A vezes B. Olha só, a matriz C, em que cada elemento da matriz C será o somatório do produto entre os elementos correspondentes à linha M da matriz A e a coluna P da matriz B. Não entendeu muita coisa não é verdade? Olha o que acontece. Para fazer multiplicação entre duas matrizes, na prática, entre a matriz A e a matriz B, eu tenho que ter uma condição, eu tenho que ter uma garantia de existência dessa multiplicação. Primeiro, a multiplicação só pode acontecer se na primeira matriz o número de coluna dela for igual ao número de linha da segunda matriz. Se isso não acontecer, esquece, não dá para multiplicar, beleza? Agora observe, a matriz resultado será a matriz composta por esse número M de linha e o número P de colunas. Olha que legal, tu vai montar as duas matrizes assim, Eu vou verificar isso aqui. Esse número de coluna e esse número de linha são iguais? São. Eu posso multiplicá-las. Agora, o resultado vai ser o quê? Uma matriz de M linhas e P colunas. Beleza? Isso é a condição para que a gente tenha a multiplicação entre matrizes. Observe, por exemplo, o que eu acabei de colocar. M e P, a matriz resultado. Diante disso, olha o que vai acontecer agora. Vamos multiplicar essas duas matrizes para você perceber se é possível ou não fazer essa operação matemática. A primeira matriz, a matriz A, é do tipo 2 por 3 e a matriz B também, 2 por 3, ou seja, elas têm duas linhas e 3 colunas. Se fosse para fazer a adição, era possível, mas para fazer a multiplicação, olha o que vai acontecer. Eu já vi que o número de coluna de uma e o número de linha são diferentes, então a gente não pode encontrar, não existe ali para a gente a matriz C como resultado. Beleza? E eu paro a questão por aí dizendo não dá para multiplicá-las. Agora, quando eu tenho a matriz A do tipo 2 por 3 e a matriz B do tipo 3 por 4, perceba, eu tenho aqui, número de coluna da matriz A, 3. Número de linha da matriz B, 3. São iguais, então eu posso multiplicá-las. O resultado será a matriz C do tipo 2 por 4. Está aqui, E essa matriz eu vou montar aqui. Olha só. A minha matriz A, do tipo 2 por 3, e a matriz B, do tipo 3 por 4. Eu vou montar a minha matriz C aqui, do tipo 2 por 4. Cada elemento desse vai indicar uma multiplicação de elementos correspondentes. Beleza? Preste atenção como fazer essa multiplicação. A matriz A, a matriz B, encontrei a minha matriz
resultado da multiplicação, a matriz produto. Olha que legal agora. A minha matriz vai ter o seguinte, ó. Para encontrar esse primeiro elemento, C11, eu tenho que fazer a multiplicação de elementos correspondentes da linha 1, o primeiro elemento indica isso, e com a coluna 1, o segundo elemento indica isso. Presta atenção nisso aqui, gente. Primeira linha é o primeiro número que diz aqui, ó. E a primeira coluna é o segundo elemento que diz aqui, ó. Então eu tenho que, para essa posição, fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. Marca comigo aí. 4. 5 vezes 5, 25. Marca comigo aí. 1 mais 4, ou 1 vezes 4, 4. Então, você pode cortar aqui para o quadro comigo e ver que esse elemento, ó, C11, vai ser assim, ó. 2 vezes 2 dá 4, mais 5 vezes 5, 25, e 1 vezes 4, 4. Opa, como resultado, eu tenho esse elemento. 29 mais 4, 33. Percebeu como é fácil? Percebeu a ideia? Tranquilo? Olha só, eu vou agora acelerar um pouquinho no exemplo para encontrar o elemento 1, 2. Eu faço a multiplicação dos elementos da primeira linha pela segunda coluna. Olha, primeira linha, segunda coluna. Vem comigo aqui, ó. 2, o primeiro elemento, vezes 1, primeiro elemento. Vou colocar aqui, ó. C, 1, 2. Fica assim, ó. 2 vezes 1 dá 2. 5 vezes 3 traz pra gente 15. E 1 vezes 1 traz pra gente 1. Resultado aqui vai ser igual a 18. E é o que eu tenho para colocar nessa posição 2. Tu percebeu como é fácil? O primeiro elemento indica a linha e o segundo, coluna. Olha que legal. O teu elemento 1, 3 é a primeira linha vezes a terceira coluna. O elemento 1, 4 é a primeira linha vezes a quarta coluna. Encontrando aí os elementos e resultado dessa linha toda. Você pode fazer igual o quadro ali, ó, anterior e encontrar cada um dos resultados abaixo com muita paciência, tá certo? Olha só o elemento 2, 1. Eu vou multiplicar os elementos da segunda linha com a primeira coluna. Elemento 2, 2. Eu multiplico o elemento da segunda linha com respectivos elementos da segunda coluna. Elemento 3, 2. Segunda linha, terceira coluna. E assim vai. Elemento 4, 2, ou 2, 4. Segunda linha, quarta coluna. E encontrei o elemento 17 para fechar essa multiplicação de matrizes. Tu percebeu? Olha só. Esse elemento 22 aqui corresponde a você associar a segunda linha e a terceira coluna, porque ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, nessa posição. Segunda linha, terceira coluna. Tu associou a segunda linha com a terceira coluna desse processo. Beleza? Tranquilo, galera? Ufa! É muita correria, né, pessoal? É verdade. Mas qualquer outra dúvida que você tenha, ou você tira conosco aqui, agora pelo chat, daqui a pouquinho, ou você tira com o seu professor na escola, pegando mais informações a respeito dessa ideia, tá certo? Olha só. É importante você lembrar o seguinte, ó, toda vez que você for multiplicar uma matriz A qualquer pela matriz de identidade, o produto será sempre a matriz A, quando isso for possível, tá certo? A segunda observação é essa que eu quero trazer para vocês agora, uma observação muito legal. Essa observação associa um conteúdo que você já conhece com algum assunto que você vai estudar na escola em seguida, quando voltar às aulas aí, que é o assunto chamado determinante, regra de Cramer, tá certo? Tudo isso aí teu professor vai trazer para vocês com mais detalhe. Mas observe o que eu quero dizer aqui nessa minha tela de agora. Uma observação muito importante. Quando eu tenho um sistema de equações como esse aqui, ó, XY, sistema de equações com duas variáveis, eu posso escrever esse sistema de outra forma. Eu posso representar esse sistema através de uma multiplicação de matrizes. Observe comigo. Se eu pegar aqui esse número 5, que é o coeficiente do x, e colocar ele aqui, ó. Se eu pegar esse número 3, que é o coeficiente do y, colocar ele aqui, ó. Se eu pegar esse número 3, que é o coeficiente do x, e colocar ele aqui, ó. Se eu pegar esse 2 e colocar ele aqui, olha que legal, eu vou montar uma matriz com os coeficientes da equação, beleza? Olha que legal. Se eu quiser transformar esse sistema numa multiplicação de matrizes, eu tenho que colocar aqui o seguinte, x e y. Isso aqui eu vou dizer que é igual ao número 25 sobre 16. Gente, presta atenção.
Tu já viu esse tipo de representação de matrizes escrita através de um sistema de equações? Olha, uma matriz 5, 3, olha, linha, teria que multiplicar pela coluna. Gera o primeiro elemento. Olha, 5 vezes x, 5x. 3 vezes x, 3 vezes y, eu tenho aqui, ó, 3y. Isso é igual ao elemento 25. Ou seja, quando eu multiplico a primeira linha pela primeira coluna, eu vou encontrar aqui a minha primeira equação. É uma relação massa entre matrizes e sistemas de equações que você já resolveu desde ano passado até no 8º ano da escola do fundamental, tá certo? Agora veja quando eu multiplico aqui, ó, 3 vezes 2, ou 3,2 por xy. 3 vezes x, 3x. 2 vezes y, aí eu tenho, opa, é aqui. 2 vezes y, aí eu tenho 2y. Isso é igual ao número 16. Beleza, galera? Então eu posso tanto pegar um sistema de equações e representar como multiplicação de matrizes, ou eu posso pegar a multiplicação de matrizes e representar como se fosse um sistema de equações. Não é massa isso aí? Não é massa? Olha só, como eu te falei antes, ó. 5, 3, 4, 2, 3, 2, e aí eu monto o meu sisteminha, beleza? Então, o que acontece? Existe outra forma de a gente multiplicar matrizes, essa eu acho muito arretada, que é a seguinte, ó. Quando eu tenho duas matrizes quaisquer para multiplicar, eu posso montá-las aqui, por exemplo. Vou pegar duas matrizes quadradas para facilitar a nossa vida. Eu quero multiplicar a matriz A, 2, 3, 5, 2, pela matriz B, 4, 5, 1, 3. Olha, uma matriz quadrada de ordem 2 e uma matriz quadrada de ordem 2. Observe, esses elementos aqui estão todos na primeira linha, beleza? Olha que legal, primeira linha. Esses elementos aqui todos na segunda linha. Massa? Olha só, esses elementos aqui todos estão na primeira coluna. Deixa eu voltar aqui. E esses outros elementos aqui, ó, todos estão na segunda coluna. E você vai encontrar aqui, ó, posições. 1, 2, 3, 4. Esse elemento que vai estar aqui, ó, vai ser o resultado de 2 vezes 4, que dá 8, mais, olha, 3 vezes 1, que é 3. Resultado aqui, ó, 11, e a gente coloca nessa posição. É a mesma forma de fazer a multiplicação anterior, só que usando esse diagramazinho aí, esse método eu chamo de método da cruz, método enfim, da cruzadinha, como vocês quiserem. Aqui eu vou encontrar esse elemento aqui, ó, que é a multiplicação de 2 vezes 5, o que dá 10, mais 3 vezes 3, o que dá 9. Resultado, 19. E eu venho e coloco nessa posição. Olha só, esse elemento daqui, ó, 5 multiplicado por 1 dá 5, mais 2, 5, desculpa, linha e coluna. 5 vezes 4 dá 20, tá certo? E 2 vezes 1 dá 2. Isso é igual a 27. E por último, ó, esse elemento daqui é 5 vezes 5 dá 25. E eu tenho 2 vezes 3, o que dá 6. Resultado, 31. E aqui eu coloco o nosso 27 e aqui o nosso 31. Então, a minha matriz resultado fica 11, 19, 27, 31. Isso aqui, esse menos aqui eu vou tirar para não confundir vocês. Beleza? Então, outra forma de fazer a multiplicação de matrizes, tá certo? Você pode usar esse algoritmo que vai dar tudo certinho, ó. Linha pela coluna e tudo fica certinho pra gente. Beleza, galera? Massa? Então, vamos ver aqui se tem algum comentário do pessoal, se tem alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa tirar durante essa aula. E na sequência a gente está estourando o nosso tempo hoje, estamos já em cima do nosso encerramento. As questões que a gente propôs para essa aula vai chegar através do nosso PDF para vocês e vocês têm acesso aí à resolução delas e a gente vai postando aqui no Instagram da EducaPE a resposta para vocês, tá certo? E você pode tirar a dúvida com o seu professor ou comigo lá no Instagram, @prof.walterpessoa, prof.walterpessoa, manda para mim que a gente vai respondendo para vocês e tirando cada um de suas dúvidas. Beleza, galera?
Massa. Tem alguma dúvida chegando aqui agora? Boa tarde, professor. Chegou a primeira. Vamos mandar para quem aqui. Como é que faz aqui? Opa, não. Tá na última já agora. Primeira. Diz assim, ó. Chegou. Boa tarde, professor. Se matriz quadrada tem que ter o número de linhas e colunas iguais, a identidade é a mesma coisa ou tem que ficar em linhas diagonais? Matriz para ser identidade tem que ser quadrada, beleza? A matriz para ser identidade, ela tem que ser uma matriz quadrada. A outra condição, a diagonal principal, elementos iguais a 1 e todos os outros elementos iguais a 0. Beleza, querida? É o querido, né? É o Guilherme da Escola Luísa Guerra, do Cabo de Santo Agostinho. Um abraço para você e para todos os estudantes lá do Cabo que moram no meu coração, beleza? Próxima, cadê? Próxima. A próxima diz assim, ó. Sou aluna da EREM Carlota. Essa escola aqui, ela está participando o tempo inteiro, não é verdade? Muito boa participação dos estudantes da escola Carlota, acho que é Breckfield, não sei bem, mas manda para mim no áudio no Instagram que eu vou aprender o nome da tua escola. Boa tarde, gostaria de saber se cada matriz tem sua lei de formação em especial, assim como as funções. Vê bem. Eu posso criar matrizes a partir de leis de formação, beleza? Esse tipo de abordagem, ele é chamado da matemática mais tradicional, a matemática mais algebrista, tá certo? Porém, toda tabela que eu possa organizá-las em forma de linha e coluna, eu posso chamar de matriz, tá entendendo? Então, é só a gente compreender que cada elemento, linha está na certa linha e coluna, tem um certo número que represente ele. Então, algumas matrizes, elas não têm necessidade de ter uma lei de formação. Outras matrizes é imprescindível lei de formação para chegar em seus elementos, beleza? Muito boa a tua pergunta. Maria Vitória de Passira diz assim, boa tarde, uma matriz só poderá ser multiplicada quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B? Exato. Ou pode inverter a ordem quando o número de coluna de B e o de A. Tu tem sempre que fazer associação, tá? Número de coluna da primeira e o número de linha da segunda, tá certo? Ó, número de coluna com número de linha. Pensa assim, ó. 2 dedinhos. Número de coluna e linha. Os dois juntinhos aqui tem que estar igual. E a matriz resultado tem linha dessa com coluna dessa, beleza? Se você inverter a ordem, não funciona. Aqui, ó, matriz 3 por 3. É possível? Não. Olha só, 3 e 2 não dá para multiplicar. Mas a matriz B 2 por 3 e A 3 por 3, dá para multiplicar? Sim, daria, porque ali o número de coluna de uma e o número de linha são iguais, beleza? Primeiro caso, não dá para multiplicar. O segundo caso, dá para multiplicar. Próxima pergunta. Matrizes e sistemas lineares caem no SSA 2. Manda para Daniel e Matheus Dantas. 2 professores feras. Então, a gente tem ali sistemas lineares que está dentro da abordagem do nosso tema de SSA, tá certo? Matrizes é um tema que é pouco explorado nas provas. Mas sistemas lineares vai ter sim. Para você compreender bem todas as dicas de sistemas lineares, determinantes, a gente tem ali um conceito de matriz por trás dele, tá certo? É tanto que nosso currículo a gente nem aprofunda tanto o estudo de matrizes, beleza? Então fica tranquilo. Se teu professor disser assim, olha, matriz não cai no Enem, aí eu vou dizer para você com toda certeza, não caía, vem caindo constantemente. Operações com matrizes caem no Enem, vê. Dificilmente a gente ainda tem questões com multiplicação de matrizes, operações. A gente tem com identificação de elementos na matriz para encontrar os seus respectivos elementos e apontar a resposta da questão. Beleza, galera? Então, quero mandar um abraço para todos vocês que acompanharam essa aula. Vai um PDF depois para vocês aí, ó. Fica atento, o teu professor pode estar recebendo nas tuas regionais e você vai receber um PDF com algumas questões para você encontrar a resposta dela e trazer para a gente depois aí pelas redes sociais o que você conseguiu encontrar em cada uma dessas questões, beleza? Beijo no coração, tamo junto. Daqui a pouquinho tem mais aula do 3º ano. Vem comigo, tá certo? E você do 2º ano vem também, porque a aula é massa e você vai compreender cada processo dela. Tchau, tchau.